Olá, sejam bem-vindos. Essa é a mini videoaula número 6. Nas aulas anteriores, eu abordei questões ligadas ao varejo omnichannel, a experiência de compra omnichannel, e hoje eu quero falar sobre o Retail Lab, os laboratórios experimentais de varejo. Meu nome é Ricardo Pastore, esse é o meu canal no YouTube, e eu convido vocês, então, a acompanhar esse trabalho que tem como objetivo promover um pouco do conhecimento, compartilhar um pouco do que eu conheço, mas principalmente trocar com vocês. Quanto mais feedback nós recebemos aqui, melhor. Bom, o laboratório de varejo da SPM é o primeiro laboratório que nós temos, foi inaugurado em 27/10/2006, portanto, completando aí 17 anos. E o objetivo da escola foi aproximar empresas da escola e vice-versa, né? A SPM tem um perfil, tem uma proximidade muito grande, né, do mercado. É uma escola criada por profissionais da área de comunicação e até hoje, a minha própria história, né? Eu, depois de ter atingido já um nível sênior em empresas, aí que eu pude me dedicar, então, à atividade acadêmica e fui brindado, né, com esse projeto. Esse projeto não é meu, é da escola. Eu simplesmente conduzo da melhor forma possível e a gente vem obtendo um excelente resultado. As características desse laboratório, desde da época da sua inauguração até agora, né, ele tem essa medida de 200 metros quadrados, 2 checkouts, 2 corredores para o varejo alimentar, um alimentos e bebidas, outro higiene e limpeza. Temos equipamentos resfriados e congelados, que só são acionados quando há necessidade, né? Temos um balcão para cafeteria e um espaço de uma mini farmácia, com 2 corredores, um checkout, um balcão no fundo, um paredão lateral para dermocosméticos. Ela reproduz fielmente uma drogaria convencional. E na entrada, nessa imagem que vocês estão vendo, é um mini auditório e é também uma loja de produtos esportivos, de moda esportiva, né? Agora, um laboratório experimental, de uma maneira geral, ele é uma instalação física. Ele é projetado para desenvolver atividades e projetos de pesquisa, projetos acadêmicos, né, e projetos liderados por empresas. E aí você tem um mundo de atividades, né, desde treinamento, reuniões internas que se tornam muito mais ricas, testes de ponto de venda, né, e pesquisas mais aprofundadas, mais complexas, com objetivos, lógico que voltados a melhorar a performance das marcas no ponto de venda, conhecer melhor o comportamento do consumidor. Então, o laboratório, antes de mais nada, ele é um ambiente, ele é uma instalação, não é? Por mais sofisticado que seja, ele depende dos projetos que são planejados para serem conduzidos internamente. Então, se você tem um laboratório num ambiente de ensino, né, numa instituição de ensino, esse laboratório vai depender do projeto acadêmico, né? Normalmente, os professores, os especialistas, eles programam suas atividades e as realizam assim com uma grande naturalidade. Os estudantes adoram, a experiência tanto de aluno e professor é muito positiva. E o professor, no máximo, ele faz um planejamento prévio das atividades, né, e como aquelas atividades se encaixam no seu plano de ensino e aprendizagem que se restringe a uma disciplina. Muito bem, né? Agora, para quem coordena um curso, pode ser um curso de graduação, pode ser uma pós-MBA, pode ser um programa de mestrado e doutorado, né?
O uso de laboratório vai requerer um planejamento mais detalhado. Quais serão as disciplinas, quais serão as atividades, não é? E aí você tira, por exemplo, das mãos do professor e traz para as mãos do coordenador ou mesmo da direção do curso, né? Que nesse momento vai chamar os professores, explicar o que se espera, e aí o plano de ensino vai ser desenvolvido, né, de uma forma mais consistente. Se houver mais de uma disciplina utilizando o laboratório, as atividades serão complementares, provavelmente, para evitar sobreposições, né? E da mesma forma, o uso por empresas, né? Se houver uma pesquisa, normalmente as pesquisas são planejadas previamente, né? E requer todo um envolvimento, utilização de prestadores de serviço, a convocação, não é, dos participantes. É uma operação com uma certa complexidade, né? Então, voltando, né, o que define o sucesso ou não do laboratório são os projetos que são desenvolvidos lá dentro, né? Por melhores ou piores que sejam as instalações, não são as instalações que vão determinar o sucesso de um laboratório, né? Elas complementam, elas atendem às necessidades internas, seja da instituição, seja de uma empresa, né? Os laboratórios de varejo mais comuns que nós podemos definir, em primeiro lugar, a simulação do ponto de venda. Isso é fundamental para um laboratório de varejo, simular um ponto de venda real, seja numa drogaria, num supermercado, numa loja de moda, material de construção, qualquer que seja o ramo varejista. É importante que o laboratório tenha flexibilidade suficiente para atender projetos específicos. Então, nesse laboratório da ESPM, nós já conduzimos projetos para diversos segmentos do varejo, né? Material de construção, por exemplo, né? Não está na configuração original, mas a partir de uma demanda, né, nós preparamos previamente para as atividades solicitadas. Então, recebemos produtos, substituímos os produtos originais pelos produtos específicos, né, incluímos comunicação, ou seja, o demandante envia previamente os recursos, produtos, material de comunicação, né, a planogramação, tá? E quando ele chega para executar o trabalho, a atividade, o laboratório está pronto conforme a solicitação, né? É interessante ter uma configuração original. Muitas atividades aproveitam a configuração que já existe. Então, o layout existente, os equipamentos, os produtos expostos, algumas tecnologias, né? Isso ajuda bastante. Algumas atividades mais simples, como aulas na graduação, na pós, onde os professores circulam com os alunos pelos corredores, explicando estratégias de exposição, uso de tecnologias, e também com os recursos existentes, pré-existentes, né? É possível desenvolver atividades. Eu, por exemplo, divido os estudantes em grupos, eles encontram nos corredores os produtos dentro dos carrinhos, né? E eu peço para que eles façam a reposição. Depois, eles explicam a estratégia e a gente encerra a aula com uma explicação mais conceitual. Eles vão comparar o que existe, né, já publicado, já divulgado, com aquilo que eles fizeram, e também apresentamos alguns cases, algumas imagens, né? Então, isso torna o processo de aprendizado mais rápido, mais eficiente
e a aula mais dinâmica, né? As avaliações são sempre muito positivas. Então, nesse primeiro caso, a simulação do ponto de venda prevê tirar, né, de uma situação real e levar para o laboratório um momento que deverá ser estudado. Qual que é a grande vantagem aqui? Numa loja normal, existente, né, se uma empresa quiser desenvolver algum teste, ela vai encontrar problemas com os funcionários, com clientes, né? Haverá uma interferência na execução da atividade. O laboratório não, ele é isolado, ele não recebe, né, a presença de clientes, de funcionários. Então, nesse momento, você simplesmente reproduz aquilo que existe e testa inúmeras vezes, né? Se for um teste de exposição, se for um teste de atendimento, né? Qualquer que seja a situação real, né, basta isolar a variável, reproduzir em ambiente de laboratório e esgotar a simulação, o teste, até se chegar a uma conclusão. Esse é o objetivo da simulação de ponto de venda. Aqui, os testes de embalagem, também vale a pena destacar que a indústria de embalagem é muito competente em testar os materiais com os quais as embalagens são produzidas. Porém, muitas embalagens, quando vão para o ponto de venda, não apresentam resultado satisfatório, seja no impacto visual, seja na facilidade de reposição, a exposição dela junto com outras marcas concorrentes. Então, o ideal é que, depois de pronta a embalagem, o mock-up, né, o protótipo, né, ele vá para um ambiente de laboratório de varejo para ser comparado com outras embalagens na mesma categoria. E se você trouxer ainda amostras de cliente, esse teste fica mais robusto, mais confiável. O laboratório de eye tracking é uma tecnologia muito utilizada. Essa é a foto do balcão 5P que tem lá no laboratório da SPM, e vocês podem ver que tem algumas áreas mais quentes, outras mais frias. Esse é o mapa de calor que apresenta os pontos de contato mais frequentes a partir do foco dos olhos dos shoppers, né? Então, por aí, dá para tirar muitos insights. As marcas utilizam muito para fazer teste de exposição, principalmente, novas embalagens, material de comunicação, tá? Quais são os pontos quentes da exposição comparados com os pontos frios. E aqui o de neuromarketing, que é uma outra tecnologia também muito utilizada, que apresenta a reação cerebral do consumidor ou do shopper no ambiente de loja, no ponto de venda, como as pessoas reagem diante de certos estímulos que podem ser marca, pode ser iluminação, pode ser o olfativo, né? Que tipo de aroma influencia positivo ou negativamente. Tanto os equipamentos de neuromarketing quanto de eye tracking costumam ser fornecidos por parceiros. O laboratório não tem necessidade de ter seu próprio equipamento. Isso demanda manutenção e atualizações constantes. E é muito melhor você ter um especialista como parceiro. Esse parceiro é acionado previamente, ele recebe uma agenda para saber, olha, no próximo semestre nós teremos tais e tais atividades, por favor, né, esteja presente. É lógico que isso demanda um contrato, custos, remunerações, né, mas você garante o fornecimento de equipamento e todo o aporte de conhecimento que esses especialistas têm, né. O laboratório de observação comportamental, talvez o mais utilizado nessa fase de construção de conhecimento de comportamento do shopper no ponto de venda,
você seleciona consumidores, convida-os para o teste, para o estudo, e eles são submetidos a determinadas situações. Aqui, por exemplo, nós reproduzimos o corredor de um hipermercado. Esse corredor tinha todo o sortimento de uma das suas principais categorias, né? E você está vendo ali a observação a olho nu, o participante ali tentando pegar um item, braço esticado, próximo da gôndola dos produtos, e logo atrás a pesquisadora, observando, tomando notas, né? Quais são os insights aqui? Quando se pergunta objetivamente, as pessoas não sabem relatar motivos de sua decisão. É necessário observar. Então, muitos dos insights chegam de maneira subjetiva, né? Nós entrevistamos antes, observamos durante e entrevistamos depois. Tá? É muito comum as pessoas enganarem o entrevistador dizendo: olha, eu tomei a decisão porque estava mais barato. Mas quando você observa todo o processo de seleção, você pode chegar à conclusão que não foi o preço, né, que determinou a decisão do shopper. O laboratório de realidade virtual talvez seja a nova fronteira, né? Nós estamos vendo alguns equipamentos, eles vão se tornando mais acessíveis. Agora, depende, né, da demanda, quer dizer, há projetos com uso de realidade virtual no ponto de venda? Ainda não, mas à medida que a tecnologia avança, nós tivemos já a chegada do 5G, aos poucos ele vai aumentando a capacidade de processamento de imagens, né? E pode viabilizar alguns recursos que ainda não existem, não são utilizados pela marca, mas ao serem, né, com certeza, quem está por trás dessas decisões vai querer testar para ver se de fato funciona, qual a reação, né, do consumidor com o uso desses equipamentos e principalmente com o efeito que eles provocam, né? Um caso interessante que foi apresentado este ano, 2023, na NRF, que acontece todo ano em janeiro, em Nova York, foi o uso dos gêmeos digitais, que é o Digital Twins. É um recurso do metaverso, é um recurso da Web3, né? Então, o Kroger migrou para o ambiente Web3 uma de suas lojas e promoveu um estudo para melhorar a experiência do cliente na frente de caixa. Então, esse tipo de estudo, de recurso, o Digital Twins, esse que eu falei agora, o uso da realidade virtual, são recursos que avançam, promovem um avanço na análise de comportamento, porque nós conseguimos avaliar a experiência do cliente. Então, não se trata de utilizar esse tipo de recurso para avaliar sortimento, mix de produto, ou exposição, preço, os 4 P's tradicionais, ou atendimento, não. Aqui é a experiência, né, que você quer aprimorar ou quer melhorar, quer obter uma melhor avaliação, porque a experiência é do cliente, não é da loja, né? Mas a loja desenvolve novos recursos e esperando, né, obter uma melhor avaliação com a experiência do cliente. E no caso do Kroger, então, migrando para a Web3, né, junto com o CRM, né, junto com os perfis reais de clientes que essa loja atende, né, foi possível reduzir o tempo de atendimento na frente de caixa. Ao mesmo tempo que a loja também reduziu uma posição, né, um funcionário a menos, aumentou 2 checkouts self, tá? E com isso agilizou o atendimento. Mas entendendo o comportamento do cliente, foi possível testar também
a reação do cliente nesse ambiente virtual, Web3, chamado Digital Twins. Foi um caso muito interessante apresentado. Tem no YouTube, quem tiver interesse, dá uma busca lá, Kroger Digital Twins. Muito bem, os laboratórios experimentais, então, são instalações, né, que abrigam times multidisciplinares motivados a resolver problemas por meio de métodos inovadores. Eu acho que um grande diferencial para uso de laboratórios experimentais é trabalhar com times multidisciplinares, né? Porque o laboratório ele acelera muito a adoção de inovações, e as inovações, elas são beneficiadas quando você trabalha com times multidisciplinares. É um desafio, né? Mas quando você submete um problema a uma determinada equipe, leva essa equipe ao laboratório, né? É bom que esse time tenha uma composição diferente, né? Quem trabalha na mesma empresa provavelmente vai ter gente da mesma empresa. Você pode trazer convidados, fornecedores, parceiros, clientes, mas também gente de outras áreas, né? Mesmo que o assunto seja ponto de venda, é interessante trazer gente de outras áreas para obter visões diferentes, né? A mesma coisa as instituições de ensino, né? Conseguir reunir estudantes de outras disciplinas e de outros cursos, envolvê-los em projetos específicos, né, é uma coisa muito enriquecedora. Então, o processo de inovação começa com os problemas estão aí no mundo real, as empresas lidam com eles todo dia e buscam superá-los. Hoje, a superação vem por meio das inovações tecnológicas, digitais, disruptivas. E antes de colocar isso em prática, o ambiente de laboratório é o local ideal para o desenvolvimento e principalmente para o teste, né, para a prototipagem, né? Então, essa é a proposta de valor de um laboratório experimental. Se atende empresas, atende estudantes, oferece um ambiente flexível, com uma configuração pré-existente, que não precisa ser a mais completa, né? Até porque os projetos que demandarem tecnologias específicas, você pode buscar essas tecnologias com parceiros, com outros fornecedores, né? E não assumir para o laboratório a gestão de um número muito grande de tecnologias que exige manutenção e atualização constante, né? Então, o laboratório visa isso, né? Um ambiente para reproduzir a realidade, um local onde você pode isolar as variáveis que serão objetos de estudo, um local diferente, fora do ambiente de empresa, fora do ambiente de sala de aula. Só de tirar o estudante de sala de aula e levá-lo para o ambiente laboratório já é uma atividade muito bem avaliada por todos eles. E é isso. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Os problemas são tratados em ambientes de laboratório e oferecem mais segurança na sua adoção, na resolução desses problemas. Eu sou Ricardo Pastore, sou professor, consultor, esse é o meu perfil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini aula de hoje. Até lá!